pessoal, estamos aqui no Profissão em Destaque. E o nosso tema de hoje, estou aqui com o professor Diego e nós vamos falar sobre mestrado. Mestrado na área da educação, a educação matemática, mestrado em ensino, para vocês verificarem as possibilidades. E depois da nossa conversa, eles vão ver qual é a área que eles se sentem mais à vontade para escrever o projeto. O nosso objetivo aqui é que vocês conheçam as possibilidades e um incentivo também, né, professor? Porque nós acreditamos que um país ele só se transforma através da educação. E ele precisa de pesquisa. Para o Brasil se transformar, para o Brasil modificar, ele precisa de pesquisas. E nós precisamos que vocês, que estão na graduação, já vão amadurecendo essa ideia de fazer um mestrado. Porque nós não podemos parar. Concorda, professor? Concordo. Eu fiquei algum tempo parada, hoje eu estou retornando e eu confesso que agora que eu retornei não quero mais parar. Eu não sei se o professor, no longo da sua jornada acadêmica, precisou fazer uma parada, né? Então, já respondendo essa pergunta da professora Antonelli, já iniciando aí a nossa conversa, eu fiz minha faculdade de 2006 a 2011, então é em torno de 4 a 5 anos, que reprovei em algumas disciplinas, né? As disciplinas específicas geralmente puxam o pé da gente. Eu tinha uma tal de algoritmo que, olha... Eu perdi aí, então eu precisei atrasar um pouco. Mas da graduação para o mestrado foi questão de meses. Eu me formei em agosto de 2011 e em novembro de 2011 eu já tinha passado no processo seletivo e no primeiro semestre de 2012 eu já estava cursando o mestrado. Aí fiz o mestrado em 2012 e 2013. Terminei no início de 2014, que mestrado é 2 anos. Agora, do mestrado para o doutorado, eu não quis parar. Na realidade, eu não parei por escolha. Eu parei por necessidade. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu não tinha onde fazer o doutorado inicialmente. E segundo, que eu precisava trabalhar. Eu tinha passado no concurso nesse tempo e eu morava em Curitiba, porque eu fiz meu mestrado na Federal do Paraná. Então, assim, se eu fosse continuar em Curitiba, eu tinha que deixar o concurso. E aí, para quem estava acabando de fazer o mestrado, ficar sem deixar um concurso não é algo tão simples. Então, eu preferi fazer o concurso ao invés de ir cursar o doutorado em qualquer lugar do Brasil. Aí também questão familiares e tal. Resumindo a história, do mestrado para o doutorado eu demorei 3 anos. Então eu terminei o mestrado em 2014, comecei o doutorado em 2017. 3 anos aí parado, entre aspas. E o professor já sabia qual era a linha que pretendia pesquisar? Já tinha em mente algum projeto? Assim, na graduação a gente não tem muito conhecimento. Então, vocês, por exemplo, estão tendo oportunidade que eu jamais tive na minha graduação. E olha que eu fiz a graduação em Universidade Federal, mestrado na Federal. Então, eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo de ter essa conversa, de alguém sentar para conversar comigo. Então, o que aconteceu? Eu não tinha muito conhecimento de linhas de pesquisa. Eu tinha noção de que eu queria fazer mestrado e doutorado, porque eu já sabia que isso existia, os meus professores tinham mestrado, os meus professores tinham doutorado, e eu sabia que alguns professores das minhas disciplinas de práticas de ensino, eles tinham mestrado e doutorado na área. Então eu queria continuar estudando, mas eu não sabia exatamente do que era que eu iria tratar. Eu sabia, claro, que eu ia tratar de assuntos pedagógicos, como dar aula de matemática, metodologias voltadas para o ensino da matemática, mas o que eu iria fazer, isso eu não sabia. Só que, professor Antonelli, na graduação, eu fiz uma coisa que me ajudou muito a tomar um norte, foi a iniciação científica. Sim, é muito importante a iniciação científica. Na iniciação científica, a minha professora de educação matemática, porque também tinha iniciação científica de matemática, a minha professora de iniciação científica na área de educação matemática, ela trabalhava análise de erros. E em análise de erros, a gente aprende a estudar o erro do aluno para fortalecer a minha prática em sala de aula. Ok? Ou seja, se eu conheço e eu entendo qual é o erro que meu aluno comete, eu consigo preparar uma aula de modo que eu corresponda às necessidades desses meus alunos. Foi isso que eu aprendi na iniciação científica.
a gente começou a estudar sobre essa temática, sobre esse assunto. E é o que aconteceu. No último ano da faculdade, eu queria entrar no mestrado e eu já tinha meus projetos de trabalho já desenvolvidos na iniciação científica. Então eu não sabia o que era que eu iria fazer para transformar aquele projeto em mestrado, eu não sabia qual caminho seguir, mas eu sabia que se eu fosse fazer o mestrado, iria trabalhar análise de erros. Sim. Até porque a aprendizagem, ela não se constrói em cima somente dos acertos. Sim, sim. Mas também dos erros. Isso. Né? Nós evoluímos a partir dos erros. E aí o que aconteceu? E aí eu já abro uma possibilidade para vocês. Vocês precisam estudar temáticas além das disciplinas que vocês fazem. Então eu tinha minhas disciplinas normais do curso, mas eu também fazia paralelo a isso a iniciação científica. Aí você pergunta, professor, eu tenho como fazer iniciação científica na Unicesumar? Sim. Sim. Esse ano, por exemplo, eu tenho um aluno, ele é do 3º ano, é o Marcos. Ele é meu aluno, assim como vocês que estão assistindo essa conversa aqui. Ele está no 3º ano agora e ele está fazendo iniciação científica. A gente está pesquisando sobre a mesma temática que eu trabalho no meu doutorado, que aí vocês vão perceber daqui a pouco, quando eu for detalhar, que eu já mudei o ramo, né, do mestrado para o doutorado. Ele está estudando comigo formação de professores e é a mesma temática que a professora Antonelli também está trabalhando no mestrado dela. E aí ele estuda comigo, a gente faz leitura de texto, a gente faz análise de fala de professores sobre a formação deles. E agora nós estamos com um projeto de pesquisa que investiga quais os saberes necessários para que um bom professor de matemática desenvolva a sua prática em sala de aula. Então a gente está fazendo essa pesquisa, a gente está entrevistando professores, a gente vai aplicar questionário, a gente vai descobrir desses professores o que é que ele precisa saber para ser um bom professor de matemática. E aí, claro, depois disso, isso a gente vai formalizar, organizar, estudar esses dados para publicar depois em eventos. E isso é um projeto de iniciação científica. E aí, só para você ter noção, ele já está participando aí de alguns processos seletivos de mestrado. Eu estava falando há pouco com a professora Antonelli. Eu acho que em 3 ou 4 lugares em que ele vai submeter esse projeto para tentar entrar já no mestrado em educação matemática. Okay? A iniciação científica está possibilitando um direcionamento a ele. Isso. Né? Quando ele começou a produzir o material para a iniciação científica, ele estava bem cru, né? Vamos colocar a palavra assim. Ele tinha problema com a questão da contextualização, da metodologia, ele fazia teórico. As leituras, mas ele mesmo, na hora que ele passava para o papel, ele sentia uma certa dificuldade e depois ele foi amadurecendo. Tanto é que se você pegar os textos que ele produziu no início e agora, a evolução foi assim bem avançada, foi uma grande evolução. O que despertou o interesse dele de continuar na pesquisa. A iniciação científica aqui na Unicesumar sempre o edital é liberado no início do ano. Então vocês que tenham interesse, vocês podem ficar de olho no edital, sempre os nossos mediadores divulgam para vocês. A minha linha no mestrado, como que foi que eu cheguei até o mestrado? Eu me formei em 2004 e eu resolvi casar, né? A gente quer fugir, né? É a realidade de muitos professores. Tem outros que nem casam, né? Vão viver a vida da vocês, mas é a realidade comum. Eu fui morar no Mato Grosso. E a cidadezinha que eu morava tinha 5.000 habitantes. Uma cidade do interior do Mato Grosso, ficava a 450 quilômetros da capital. E por certo comodismo, eu acabei não fazendo mestrado. Fiz pós-graduação. E com a minha formação eu já consegui a aula, logo em seguida passei no concurso e me acomodei. Quando eu voltei para Maringá, as pessoas aqui, elas valorizam muito o ensino, professor. E aqui nós precisamos estar constantemente evoluindo, estudando, se aperfeiçoando, porque senão chega outro e pega o seu trabalho, seu emprego. Então, se você quer garantir o seu lugar no mercado de trabalho, nós que estamos na academia, nós precisamos continuar pesquisando. Eu costumo dizer que um professor, ele é um constante pesquisador. É uma formação continuada, É uma formação continuada, ele sempre tem que pesquisar. Então eu comecei a me interessar para procurar os programas de seleção. Fiz algumas provas, mas naquele momento eu não estava focada.
Tanto é que o meu primeiro projeto foi sobre matemática crítica, queria trabalhar sobre a matemática crítica, e eu fiz a seleção, do ano de 2017, eu fiz 4 processos seletivos. O primeiro eu reprovei na prova, porque envolve muita leitura. Era um mestrado bem concorrido em educação, não era educação matemática, Isso. era em Os de educação. geralmente tem uma tendência de serem mais concorridos. É mais concorrido, então eu não consegui aprovação. Os demais, eu fiquei como primeira suplente, até que eu fui aprovada nesse que eu estou, que é o mestrado em ensino, formação docente interdisciplinar. Então eu fui para a área da formação docente, o que me possibilitou abrir um leque. Como eu trabalho com a formação de docentes, me possibilitou enxergar novos caminhos. E eu trago para vocês algumas linhas de pesquisa. Eu vou trabalhar no meu projeto formação docente, né, formação de professores e tecnologia. Tá? Então eu vou trabalhar sobre a educação à distância. Eu vou trabalhar o papel da educação à distância na formação docente, na formação de professores no Brasil. Então eu vou apresentar os limites e as possibilidades que a educação à distância está fornecendo para a nossa área. Olá pessoal, estamos aqui para a nossa segunda etapa da nossa discussão no Profissão em Destaque. Hoje nós estamos falando sobre mestrado em educação. Mestrado em educação e mestrado em educação matemática. Eu atuo, estou estudando na área da mestrado em educação, formação docente interdisciplinar, e o professor Diego, ele faz o mestrado na área de educação matemática. Nós vamos começando esse segundo bloco falando sobre as linhas de pesquisa, porque muitos alunos não sabem o que são as linhas de pesquisa. As linhas de pesquisa são possíveis temas que vocês irão trabalhar, que vocês vão estudar sobre. Então, tem a linha de pesquisa que é o ensino e aprendizagem da matemática, onde ela está relacionada aos processos de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, nos diferentes modalidades de ensino. Também tem a formação de professores e currículo, onde você vai trabalhar sobre a formação inicial do professor e formação continuada de professores, que é o que eu estou trabalhando também. Eu trabalho um pouco sobre a formação de professores. A história, filosofia e educação matemática, onde você vai trabalhar sobre a história da matemática, sobre a didática da matemática, em as questões voltadas para o ensino, e também pode inserir a formação docente. Também tem a área de tecnologias da educação, onde você vai trabalhar vai desenvolver softwares para o ensino e aprendizagem da matemática, você vai trabalhar desenvolver ferramentas para trabalhar a inclusão, porque hoje é falado muito sobre a inclusão. Como que eu vou ensinar matemática para um deficiente visual? Como que eu vou ensinar matemática para um deficiente auditivo? Então, é trabalhado todo nesse contexto, e a tecnologia entra a parte da educação à distância. A educação à distância é um assunto que está sendo abordado, vem sendo estudado recentemente, são poucas pesquisas que tem no mercado, mas a educação à distância ela chegou para ficar, né? Ela está inserida no meio. Nós vivemos numa sociedade onde vários departamentos estão utilizando as tecnologias para aperfeiçoar os seus trabalhos. E nós também temos que utilizar as tecnologias dentro da educação. Como eu havia dito para vocês, a minha pesquisa, eu estou desenvolvendo ela, nós não fomos para qualificação, nós vamos passar pelo processo de qualificação. Eu entrei no mestrado com um projeto voltado para matemática crítica, segundo a visão de Olli. Quando o meu orientador, na verdade o meu projeto ele mudou na entrevista, professor Diego. Eu fiz a prova, eu fui para a entrevista. Na entrevista, o que eles querem saber na entrevista? Eles querem saber as leituras que você fez, para saber o seu conhecimento, aquilo que você tem, em mente, que você queira desenvolver. E eles também querem saber um pouco de você. Se você tem facilidade em aprender, se você tem disponibilidade, porque são N atividades que você tem que fazer durante o mestrado, cumprir créditos, são vários textos, várias leituras que você tem que fazer. Não são textos de 10 páginas, são livros. Talvez você tenha 15 dias, uma semana para ler um livro. São leituras em inglês, não são só leituras na nossa língua mãe.
Então, eles querem saber de você, quem é você na entrevista. E durante a entrevista, o meu orientador, ele queria fazer a pesquisa sobre educação à distância. E ele precisava de alguém que estava dentro da educação à distância. Como eu trabalho há mais de 5 anos na educação à distância, ele uniu o útil ao agradável. Eu estou na minha zona de conforto. Então, para mim, eu me sinto muito à vontade a escrever sobre a educação à distância, uma que eu defendo a educação à distância, eu acredito no potencial, acredito que nós somos capazes de fornecer um ensino de qualidade à distância. Vocês são testemunhas disso, vocês estão estudando à distância. Então, eu vou fazer sobre a formação docente, o papel da educação à distância na formação dos docentes no Brasil. Os limites e as possibilidades. O professor, no meu doutorado, mudou um pouquinho de linha ou continuou na mesma linha? Só escreveu outro projeto, outra pesquisa? Na realidade é o seguinte, geralmente, quando você escolhe um tema para você abordar no projeto, o projeto é a forma, o que você vai pesquisar, né? Como que você vai pesquisar. Geralmente, quando você faz esse projeto, você leva em consideração as suas vivências, como no meu caso. Se eu fui trabalhar com análise de erros no mestrado, é porque eu tenho um contato com essa temática. Isso é muito importante, professor. A gente tem que sentir prazer naquilo que está escrevendo. Isso. Porque senão, a dissertação do mestrado, ela se torna um casamento falido. Isso. Né? Ou um parto. Bem isso mesmo. Que você não consegue produzir. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu entrei com um projeto. Quando o meu orientador, que eu já estava lá no processo, quando ele olhou o meu projeto de perto, ele disse que a gente vai ter que mudar. Resumindo, eu estava em avaliação, em análise de erros, continuei com avaliação, mas não trabalhei com análise de erros. Trabalhei com produção escrita do aluno e aquilo que ele fala sobre aquilo que ele escreve. Então, inicialmente, eu ia analisar a escrita dele, os erros que ele cometia em provas, para preparar aulas que suprissem aquelas necessidades, e eu acabei, no final da história, fazendo análise da fala do aluno. O que é que ele diz sobre os erros que ele comete. Veja que não mudou muita coisa, mas se você teoricamente não mudou muita coisa, ou melhor dizendo, praticamente não mudou muita coisa, mas teoricamente a fundamentação teórica mudou por completo, porque antes eu estava centrado na escrita, agora eu estou centrado na fala. Inclusive, quero convidar você a ler minha dissertação, né? Você pode colocar lá Diego de Jesus Ferreira, fazendo propaganda aí, né? Diego de Jesus Ferreira no Google, o FPR, e você vai encontrar lá minha dissertação. Já no mestrado, no doutorado, eu comecei com educação matemática realística, que tem relação também com avaliação. Ok? Só que, aí eu passei no processo seletivo e tal, quando eu fui para conversar com o meu orientador, depois de aprovado, aí ele falou, Diego, esse tema aqui não é legal, a gente vai ter que mudar. E aí foi quando eu mudei a minha temática de educação matemática realística, que centra na questão de produção de materiais para o aluno que tenha ligação com a realidade dele, a vida real, para não ser aquela matemática distante. Ele só diz que a gente não vai trabalhar, a gente vai trabalhar com formação de professores. E aí, qual é a minha pesquisa hoje? Hoje, a minha pesquisa é centrada na formação do professor, com foco no professor formador. O professor formador é o cara que dá aula para quem vai ser professor de matemática. No meu caso, eu sou um formador, né, relacionando a minha pessoa com vocês. Só que dos cursos de licenciatura em matemática no estado de Sergipe. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou identificar quais os saberes que estão presentes nas práticas dos professores formadores que atuam nas disciplinas pedagógicas dos cursos de licenciatura em matemática no estado de Sergipe. Demorou, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Então, assim, pessoal, é necessário você saber um tema para começar a caminhar, para começar a produzir um projeto. Ok? E uma questão indagadora também ele precisa ter num projeto. O que é aquela angústia sua? Qual é aquela dúvida que você tem e que você queira buscar uma solução, uma resposta? Isso vira um projeto. Isso vira um projeto. E um projeto bem feito, eu costumo dizer que ele é 40% do caminho. Do processo seletivo. Do processo seletivo.
Porque a prova escrita, geralmente os programas em educação, você vai ter uma prova escrita. Essa prova escrita não é cálculo, tá, pessoal? É uma dissertação, é um texto, onde você vai ter que escrever 1, 2, 3, 4, 5 páginas sobre um determinado tema que eles determinaram. E ali você vai ter que argumentar e fundamentar a sua argumentação. Você vai ter que citar quais os autores que fundamentam aquele texto. Porque é ali que eles identificam se você consegue escrever, se você tem argumentos o suficiente e se os seus argumentos têm fundamentação teórica. Se você, através da fundamentação teórica que eles conseguem identificar o nível de leitura que você tem. Isso. Então, a primeira coisa que você vai fazer, eu quero fazer um mestrado em educação ou um mestrado em matemática, qualquer mestrado que você vai fazer, leia o edital de seleção. Esse é o primeiro passo. O que eles pedem? O projeto, quais são as linhas, olha, meu projeto cabe, se encaixa certinho naquela linha, eu vou pleitear para aquele programa. Quais são as referências bibliográficas que eles fornecem para que você já vá fazendo a leitura. Eu não vou mentir, você não consegue ler tudo que eles pedem, mas pelo menos você tem conhecimento daquilo que eles pediram. Leiam, se eles pediram, leiam pelo menos o resumo da obra, do material, para você saber o contexto da discussão, para você não chegar na prova sem argumentos. Então, após a prova escrita, aí sim, se você for aprovado, eles chamam você para entrevista. A entrevista é subjetiva, concorda comigo, professor? Concordo, porque a entrevista, ela não necessariamente diz se você é um cara bom ou se é um cara ruim, você fica meio que nervoso, vai depender também da banca, das pessoas que estão ali te entrevistando, mas independentemente do cunho, da objetividade da entrevista, é importante que tu saiba, no mínimo, o que é que você quer pesquisar. Porque pode ter certeza, é uma das perguntas que eles vão fazer, o que é que você pretende pesquisar e por que vai pesquisar aquilo. Outras perguntas, elas podem vir ou não, como por exemplo, disponibilidade. Tem banca que pergunta, tem bancas que não. Tem bancas que vão perguntar, você tem condições financeiras de continuar estudando sem ter bolsa? Então são perguntas assim meio que não são perguntas padrões. Mas você está disposto a trocar de orientador e de linha? Isso, essa pergunta. Mudar o seu projeto? Geralmente só rola assim, né? Na minha menção não, sim, né? A entrada é que importa. Estou disposto. Mas assim, pessoal, se hoje você quer entrar no mestrado, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Escolher um tema. Escolha um tema. Procura aí perto de sua casa qual é a universidade que oferece um programa de mestrado que tenha relação com aquilo que você estudou na área de educação matemática. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. E ver se o tema que você quer tem ligação com alguma linha de pesquisa que está lá. Pronto, tem. Eu gosto, por exemplo, vamos supor que você gosta de estudar sobre a importância das tecnologias no ensino da matemática. Fez lá a prática de ensino, novas tecnologias e jogos didáticos, gostei desse tema. Pronto, eu já tenho alguns referenciais teóricos que falam sobre esse tema. Então você procura ver se na universidade que tu quer fazer um mestrado, se tem alguém lá, algum professor, que está associado a alguma linha de pesquisa que trabalha sobre aquele tema. Não tem, de duas uma. Ou você muda o seu tema, a sua linha, ou você vai tentar uma outra universidade que seja mais distante da sua casa. No meu caso, eu morava em Sergipe e vim fazer aqui no Paraná o mestrado e o doutorado. Por vários outros motivos também, não foi só a temática, né? Então, fechou o tema, já sabe qual universidade ir, pronto. Próximo passo, leia o edital, veja quais são as especificidades dele, veja em que casa o projeto que tu tem com aquilo que ele está propondo. E aí, meu irmão, é só estudar e fazer parte das etapas, ok? Etapas de entrevista, etapas de projeto, análise de currículo. Tem uma coisa importante também, professora, que da nossa primeira reunião que a gente falou sobre o mestrado, eu não lembro necessariamente se a gente falou sobre o currículo Lattes. Ah, sim, eu acredito que não. O currículo Lattes é muito importante, tá? Geralmente os programas, eles, no ato da inscrição, eles já solicitam o Lattes documentado. O que é o Lattes?
É um currículo onde você vai colocar toda a sua formação, a sua vida acadêmica e todos os cursos que você já tenha feito ao longo da sua vida acadêmica. Esses cursinhos extras que geram horas complementares, essa formação da semana pedagógica, alguns alunos nossos já são professores, fazem semana pedagógica. Se você já teve algum artigo publicado, ou produção de material didático, ou até mesmo você já participou de alguma iniciação científica. Então, os alunos que participam da iniciação científica geralmente já têm o currículo Lattes. É muito importante vocês terem esse currículo. Se acaso vocês não tiverem, já fica a dica para que vocês se organizem e comecem a preenchê-lo. Ele é um pouquinho burocrático para preencher, demorado, mas é necessário. Mas essa turma que está na graduação não tem muita coisa. Então, o Currículo Lattes é bem legal. Você faz o seguinte, coloca no Google lá, Currículo Lattes. É uma plataforma online onde você faz o seu cadastro e lá vai ter várias abas. Desde a tua formação pedagógica, o que é que você faz, a licenciatura, blá, 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 até a questão técnica. Quantos anos trabalhou em uma empresa, né, de que ano até que ano. Então, o cara que olhar teu currículo Lattes, ele vai ter uma visão histórica de tudo que você já fez. Muitos programas, muitos não, acho que todos. Todos. Né? Eles analisam, na área da educação matemática eu conheço, eles analisam o currículo Lattes. Ok, pessoal? Bom, mas se nós conseguimos entrar no mestrado, eles também são capazes de entrar no mestrado. Acho que todos são capazes. Basta você querer. A primeira coisa que nós temos que ter, eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Eu desejo a todos sucesso. O que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Né? Nós podemos compartilhar as nossas experiências. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado vocês a ter algum direcionamento e vamos amadurecendo as ideias. Bom, professor, eu vou ficando por aqui. E a todos vocês, eu desejo uma boa interpretação da nossa conversa, amadureço as ideias e eu aguardo vocês na próxima, no Profissão em Destaque. Ok, pessoal, muito obrigado, valeu e até o próximo momento.